Olá pessoal, bem-vindos ao bate-papo de hoje, dia 15 de setembro, onde vamos então abordar um assunto que está na boca de todo mundo, que é o seguinte: quanto tempo leva para aprender inglês? Todo mundo pergunta, né? É uma pergunta que vive lá na ponta da língua e com certa ansiedade, é um fator de decisão até. Não, esse curso aqui ensina em 4 meses, eu acabo, fim de ano, aprendo inglês até o fim de ano, não sei o quê. A propaganda é grande, a procura é grande para aprender rápido, né? Passou a vida inteira não querendo saber de inglês, de repente, aparentemente, muito por causa da publicidade dos cursos, virou uma coisa importante para você ser feliz e realizado na vida e ganhar mais dinheiro, fundamentalmente. Aparentemente, né? Não sei se é assim. Mas quanto tempo leva é a pergunta. É uma pergunta sempre repetida. Os cursos, que eu chamo de cursos comerciais, que estão lá muito principalmente para vender mais do que para ensinar, repetem isso e investem nisso. E eu não queria dizer investem também, mas inventam a coisa. Inventam. Que em tanto tempo. Como assim? Mas eu quero trocar o óleo do carro. Quanto tempo leva? 2 minutos? Você troca? 5 minutos, vai. Não, moço, tem que tirar tampa, tem que botar lá, tem que pegar o óleo, demora mais tempo. Em 5 minutos não dá para fazer. O cara sabe o que precisa fazer para trocar o óleo, o cara do posto, né? Ou enfim, eu planto uma árvore. Nossa, vamos ver amanhã se ela já tá lá dando sombra. Tem coisa que não é assim, tá? Tem coisa que não dá para você saber, inclusive, quanto tempo. Nesse caso, então vamos inventar que em 4 meses, é uma competição aí, tem uns que falam instantaneamente. Eu mesmo falo instantaneamente, porque é instantâneo de fato, não interessa na realidade. Mas vamos ver esse negócio de curso online também, muito importante, porque agora tem muitos cursos online, tá? Por quê? Porque aparentemente dá dinheiro. O objeto, a coisa, produto que mais vende numa grande plataforma é um curso de inglês. Por acaso, tem cursos de inglês que tentam, mas muito poucos. Eu vejo, porque eu vou lá ver o que os cursos de inglês estão falando, e já nem vejo mais, porque é tudo muito parecido. Mas tentam ensinar. Atenção. Tentam ensinar. E tem os que são principalmente, quase totalmente comerciais apenas para vender. E por que tem muito curso que apenas tem a intenção de vender e bota um montão de propaganda? Quanto mais propaganda, pior é, viu? Tem sintomas para você reconhecerem quem é curso que tenta ensinar, de fato, e tenta fazer você adquirir a capacidade de se comunicar em inglês, e tentam vender apenas, principalmente, né? Tem alguns que que conseguem vender bastante. Consegue vender por causa da propaganda que faz, do investimento em propaganda, publicidade, né? Eu conheço bem a área e sei como é que faz. Interessante isso daí. Tem dicas, tem sinais de que vocês estão comprando ou se interessando por um curso que é muito mais comercial do que não tem a menor intenção nem noção do que estão fazendo para realmente adquirir um idioma. Tem sinais, você pode ver. Se a coisa parece que é uma propaganda típica de publicidade, então não é. É muito simples, dá para você ver, precisa ser meio ingênuo, inclusive, para acreditar ou para se deixar levar, né, por gente bonita. Bota lá uma atriz com uma fala correta, fala: vocês, sabe, eu vou contar para vocês a história do castelo de não sei o que PPP, aí eles falavam inglês e resolveu. Um montão de história maluca que não tem nada a ver com o que acontece. Desculpa de novo, eu nunca desligo esse negócio. Às vezes são coisas urgentes, mas agora não é hora. Bom, o fato, coisas que não tem nada a ver.
O cara todo bonitinho, com um penteado, coisa, falando coisas. Ou então gente muito energética. Agora, chegou a hora, não sei o quê. Pum, pum, falando em inglês. Hello, hello you. E não, falando umas coisas em inglês assim, bem comercial. Dá pra ver o que é uma coisa comercial. Precisa ser muito ingênuo pra não ter, pelo menos a suspeita de que aquele negócio que te atrai muito é apenas querendo vender. E por que isso? Porque ao usar os algoritmos, né, os robôs da internet, as análises que a internet faz de maneira computacional, né, você alcança milhões de pessoas com o teu curso de inglês. É de alta demanda, hein? A demanda foi criada. Nem deveria ter uma demanda tão grande. Preciso aprender inglês, eu não sou nada na vida. Bobagem isso. É sim, muita coisa na vida, fora aprender inglês, ou fora falar inglês. Né? Não é assim. Criou-se uma mística, uma história falsa em relação a tudo que o inglês vai resolver para você. Não vai resolver muita coisa, não. Infelizmente, posso desilusioná-los ou desilusioná-las em relação a isso. Desilusionar as pessoas sobre aprender a falar inglês vai resolver muita coisa. Ah, vou ser feliz na vida. Finalmente, meu objetivo de vida era aprender inglês. Poxa vida, que falta de objetivo. Na realidade, não é assim. Não vai necessariamente ganhar mais dinheiro automaticamente. Chega lá pro chefe, tá, diploma de inglês. Para quanto vai levantar o meu salário? Vai nada. Muito especialmente numa empresa americana, num cargo que precise se comunicar em inglês, vendas para os Estados Unidos, não sei, alguma coisa que precise usar inglês, não tem essa história de que eu vou ganhar mais dinheiro só porque falo inglês. Ah, preciso viajar, preciso falar inglês. Claro que é a maior dificuldade ser para um país onde as pessoas falam inglês e não se comunicar na língua. Isso é uma dificuldade. Mas não quer dizer que vai dar tudo certo na viagem se você falar inglês. Né? Se não falar, você vai se virar, você vai conseguir, vai conhecer 1000 lugares, pessoas também. Eu já tive diversas situações em países onde eu não sabia nem ler a coisa que estava escrita. Né? Realmente é difícil viajar para um país onde se fale um idioma e você não falar o idioma. Né? Aí você não vou para a Grécia, não, vou para Miami, porque lá eles falam inglês, eu mais ou menos me viro no inglês. Não faça isso, vai lá na Grécia mesmo sem falar grego. Né? Falar inglês ajuda em viagens, isso é fato. Né? Mas não necessariamente faz com que a viagem funcione um montão. Né? Pode melhorar, mas não vai fazer grande diferença, não. Conheço, já viajei muito para países onde eu falava a língua, a Rússia, por exemplo. A Rússia eu acabei falando, mas, países onde não falava a língua e países onde se falava inglês ou francês ou qualquer outra língua que eu fale, me ajudou. Mas não é uma coisa do outro mundo, não. Você pode até se ferrar, mesmo falando inglês, se fizer alguma besteira, né? O fato, tem cursos que são comerciais apenas. Ou principalmente. E o que acontece? Você vende para milhões de pessoas com os algoritmos que eu estava falando antes, né? Com os algoritmos de robótica da internet, você atinge, 2 milhões de pessoas. É só pagar o tráfego pago, né? Você, atinge, se de 1 milhão de pessoas que atingir o teu curso, 1% se inscrever, ou 0,5%, já são 100, 200 mil reais por mês de mensalidade. Mesmo que dure só a primeira, segunda mensalidade. Aí você, continua com a propaganda, é isso que se faz. Por isso que tem tanta propaganda. Você clicar, gostei num anúncio de curso de inglês, começa a receber um montão de coisa, não é verdade? Por quê? Porque a robótica é um troço automático da própria internet que se monta, as empresas de marketing fazem isso. Então, se de 1 milhão eu pego 0,5% ou 1%, já são centenas de milhares de reais por mês. Se pegar 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. E tem muita pessoa ingênua que se atrai pelas propagandas, que fica frequentando essas mídias e se atrai por coisas que não são reais de aquisição de um outro idioma. Não são reais. São para vender. Entendeu? Não caia nessa. Reconheça os sinais. Sinais que são típicos da publicidade. Não é um produto.
É uma capacitação, é uma instrução, às vezes minuciosa, às vezes que tem que ficar lá em cima, fazendo, produzindo aquela coisa, né? A pergunta sempre é reiterada. Quanto tempo? Não tem importância, de fato não tem importância, como muitas coisas que não têm importância. Sabe o que tem importância? Os cursos inventam a importância do tempo, que é em tanto tempo, é como se isso fosse uma condição básica. Em tanto tempo você aprende. Os cursos, um sinal, por exemplo, o curso que fala em quanto tempo, pode desistir, esse já é um sinal. Em tanto tempo você vai falar inglês. É uma loucura falar isso, cada um é um. Cada uma tem um tempo de dedicação, tem uma determinada disposição para fazer. Capacidade é tudo igual. Falou na sua própria língua? Tá. Então tem a mesmíssima capacidade para aprender um outro idioma. A mesma. Tá? Os cursos inventam a importância do tempo de falar inglês, né? A importância do tempo para alguma coisa é quando essa coisa não acontece. O gol não sai nunca. Então você precisa olhar o tempo, já vai fazer 90 minutos, não sai o gol do campeonato. Tem muita coisa que a gente presta atenção no tempo. Sempre são coisas que não acontecem, certo? Ou não aconteceram ainda, vão acontecer, né? Nos casos do curso de inglês, a maior parte das vezes não acontece, nem depois de passar um tempão. Tá? Impaciência com o tempo enquanto a coisa não acontece, certo? Aí que você tem a questão do tempo. Certo? O que, por exemplo? Gravidez. Quem conhece gravidez, que seja mulher, já ficou grávida, sabe o que é. A barriga pesa, incomoda, deita pra cá, deita pra lá, o marido estica o braço, quer ocupar a cama. Um montão de dificuldades na gravidez durante um tempão, nos últimos 5, 6 né, meses, 4 meses, nos últimos 3 meses. Uou! Né? Isso é gravidez normal, hein? Porque às vezes também não. É trabalhoso. E aí quanto tempo falta para nascer a criança? Outra coisa, início das férias. Quando que vem as férias? Quanto tempo falta, né? Pra gente ir, sei lá, para onde, ou para parar de ir pra escola. Fica esperando, coisa que não acontece ainda, né? Casar. Ih, vamos casar. Quando vai ser a data tal? Fica lá ansioso por causa do tempo que falta para acontecer tal coisa. Às vezes falta 1 ano, 2, sei lá, né? Para ser felizes juntos, né? Primeiro preciso receber um aumento no emprego, precisamos comprar uma casa, né? São todas coisas onde o tempo conta. E aprender, entre aspas, porque não se aprende, se adquire, é errado esse negócio de aprender, pegar informações sobre inglês, né? Aprender inglês, chegar à fluência. Quando que eu vou chegar na fluência? Como não chega nunca, fica esperando, ansioso. O tempo é importante, e como o tempo é importante, aqui está, em 4 meses. E eu em 3 meses. Interessante. A produção, na realidade, de uma aquisição, acontece na hora, é instantâneo. Se tá acontecendo, tá? O que tem coisas que acontecem na hora, que você não pensa no tempo? Preparar uma salada. E a salada já está pronta, cala a boca, estou aqui fazendo. Para a pessoa que está fazendo não demora nada. Pegou os ingredientes, não sei o que, quando que vai ficar pronto? Não tem isso. E fica pronta logo também, né? Acabar de comer. Quem que liga para o tempo que falta para acabar de comer? São coisas que não interessa, porque está produzindo, está sentindo gosto, está fazendo a alimentação. Não interessa quanto. Tem gente que até fica com medo de que acabe, né? Porque está gostoso, tá. Crescimento das crianças, por exemplo. Quem está preocupado com isso? Ninguém, porque está crescendo. Então, veja só, esse negócio do tempo é quando não está acontecendo nada, é uma enganação com um truque ali, né? Não vai acontecer nada, hein? Tá? Mas espera que vai um dia conquistar a fluência, não sei o quê. Não chega nunca. Meses e meses, aí você desiste. A desistência de cursos de inglês é quase de 90%, sabia? Deve ser por aí, pelos meus cálculos de muitas décadas de ficar até administrando escolas e orientando escolas, é mais ou menos isso, 90% mais ou menos. Se tanto, hein? Talvez menos. Hoje em dia menos, porque tem muito curso apenas comercial, né? Agora, preparar o pacote de voz não tem tempo também. É que nem a salada lá. É que nem o crescimento.
O tempo não interessa. Por isso que eu falei não tem importância a questão do tempo. Porque um pacote de voz já é a coisa. Já é e não só é mais. Porque quando você incorpora o pacote de voz, que eu falo muito, se não entenderam ainda o que é pacote de voz, vejam as lives passadas. É excelente. Excelente. É a unidade de gestão, de transporte, de administração de uma aquisição de linguagem. São pacotes de voz, não são sílaba, letra, palavra. Nada disso, né? Preparar um pacote de voz é uau, é instantâneo, né? O resultado é como essas coisas que acontecem de fato. Então você não vê tempo, né? É claro, vocês querem saber exatamente quanto leva um tempo para a pessoa aprender a falar? Vamos pegar lá o clássico. Para que serve o pé? Para pisar. A mão, para pegar, tá? E quanto tempo leva para falar? Para falar leva mais ou menos, não um curso de inglês, porque é diferente, já falo. Uma criança, para aprender, para adquirir seu próprio idioma, leva mais ou menos esse tempo aqui. Daqui até mais ou menos isto. Ou seja, de um ano e pouco, até quase 3 anos. 2 anos e meio, 3 anos. Para se comunicar no seu próprio idioma. Os adultos têm muitas vantagens. E cada um é um, hein? Em relação a como usa essas vantagens. Não é a sua capacidade. Todo mundo, repito, tem a mesma capacidade de aprender, de adquirir um outro idioma. Você fala aprender, fiquei muito tempo dando aula à toa. Ninguém aprendendo nada. Até que a gente começou a desenvolver isso daqui desde 97, mais ou menos. Muitos anos, né? Às vezes algumas coisas que revolucionam precisa tempo. Aliás, que simplificam a coisa, né? Porque não a grande revolução, não é voltar para a origem mesmo, como a criança aprende a falar, de fato, né? Não é conversation, não. Então, é instalação dos pacotes de voz. Ali tá, a criança demora mais ou menos esse tempo. Esse é o clássico. O adulto, como eu falo, demora menos. Por quê? Porque já fala. Já tem ideias, já tem o que querer expressar. Né? A criança está descobrindo o mundo. Não sabe se vai comer ou não. Mãe, comida, fome, sei lá. Né? E vem. Aí ela vai gerando os seus pacotes de voz igualzinho. Mesma coisa, pode ouvir. Criança aprendendo a falar. Tem pacotinhos de voz. Geralmente um pouco menores, um pouco menos sílabas. Né? E menos precisão, é lógico. Mas a fluência é total. Pode reparar, fluência total na hora de falar. Mamãe, quero assistir televisão. Quero assistir televisão. Quero assistir televisão. Né? Quero assistir televisão. 9 sílabas. Interessante isso, viu? São pacotes autênticos mesmo. O que nós usamos para fazer a gestão da fala. Seja a nossa fala, seja qualquer fala. Por quê? Porque é o tamanho do pulmão de todo mundo, né? Como já expliquei. Então essa unidade operacional, ela tem que ser essa. Não é palavra, tá? Não pode pegar a Operational Unit errada na linguagem. Essa é a coisa viva, inteira, que não pode ser desmembrada em pedaços. Ela perde a vida dela. A capacidade de se relacionar com outras unidades que já estão instaladas e que vão deitando raízes entre si para chegar a isso que eu estou fazendo agora, que é comunicar-me com vocês. Né? A unidade operacional errada, palavras, ferrou. Não vai carregar nunca. Ou vai quebrar a mola do sistema, não vai funcionar. Não é isso. Não é isso. Palavra não é para falar. A palavra não é parte da fala. A palavra é feita para a escrita, para você ler ou para você escrever. Isto aqui, caneta. Para que serve? Serve para escovar o dente? Não. Serve para desentupir o ouvido? Não. Serve para... É para isso que é? Para coçar a nuca? Não. Para que serve? Para escrever. A palavra, para que serve? Para escrever ou para ler. Só não. Dá para usar o texto. O texto reproduz a voz. Reproduz a voz. O texto é uma imitação da voz, é uma simbolização da voz. Então, podemos sim, desde que transformemos esse texto em voz. Desde que nós façamos o que nós chamamos de ressubstanciação do texto. Dar-lhe substância de novo. Substância aqui, substância sonora, que é a origem dele. Tem um jeito de fazer essa ressubstanciação do texto. Dá para usar texto? Claro que sim, não vamos ser doidos.
texto tem tudo que está escrito é o que foi falado, né? Só que alguém preservou lá para daqui a 100 anos você poder ler de novo também, né? Pacote de voz, então, não é uma informação a respeito de inglês, não é as palavras que tem lá dentro, não, é um troço fechado, inicialmente, para você pegar ele e transportar. Para usufruir dele, você já abre lá dentro, mas não é você que abre lá dentro, ele se abre sozinho e vai se enraizando com outros pacotes de voz, dentro dos seus padrões, com sons, com o pacote mesmo como ele é, né? Ou seja, com sons que são, não com outros sons, mal tirados de um texto, por exemplo, né? Uma pessoa analfabeta no inglês tinha um texto, em vez de dizer, sei lá camisa, né? Shirt, diz shirt. Outro som, não vai dar, não vai se encaixar em pacote nenhum, não vai ser um som possível. Palavras erradas, palavra errada não existe também, é um pedaço do som que está errado, né? É um pedaço do som do pacote que deveria ser, que está errado, um pedacinho do som. E se tiver errado, está errado tudo no pacote. O pacote de voz não é uma informação, tá? São instruções para fazer o empacotamento. Uma vez feito, uau, já no terminar de fazer, ele já está sendo adquirido. É vivo, hein? Você fez... Já virou parte da tua capacidade comunicacional, né? E vai lá dentro, ele vai se reproduzindo com outros pacotes já instalados ou outros recebendo outros que vão chegando também. É uma produção. Por isso que não tem tempo. É como tal de sentar na mesa com amigos e comer, né? Usem isso daqui, pensem, repassem este bate-papo. Vocês vão entender muita coisa importante, interessante, né? Se pensar, né? Se usar, inclusive, principalmente. No Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento, é o toque, ainda falando do pacote de voz e do tempo que demora para aprender inglês. Sei lá quanto tempo demora, depende de você. É instantâneo, inclusive. Você já vai fazendo, como comer. Quanto tempo demora para comer? Não existe, tem coisas que não tem tempo, né? Você produz, puff. E é assim de fato. É assim até como a gente aprende o nosso próprio idioma, tá? De fato. Ok, então Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento, mais um bate-papo sobre o que é aprender um idioma e como fazer, né? Visitem os outros bate-papos, lives, nesse mesmo canal do YouTube. Vocês vão entender muita coisa interessante sobre cursos de inglês, né? Ok, um abraço para vocês e até a próxima quinta, 21h30. Até lá. The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento.